Olá, galera. O objetivo dessa nossa aula de hoje é resgatar alguns conceitos de alguns produtos notáveis e aplicá-los no estudo da radiciação. Então vamos lá à nossa aula. Vamos lá então, pessoal. Ao lidarmos com operações algébricas ou aritméticas, percebemos que alguns produtos aparecem frequentemente. Esses tipos de produtos são chamados de produtos notáveis. Aqui nós vamos estudar então o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos com radicais. Ok? Então vamos recordar este produto notável, quadrado da soma de dois termos. O que diz ele? É isso que é importante nós guardarmos. Ele diz o seguinte: o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então vamos aplicar esse produto nessa expressão. Desenvolva raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então nós observamos aqui nessa expressão que o primeiro termo é raiz quadrada de 2 e o segundo termo é raiz quadrada de 3. E aqui eu tenho o quadrado da soma, tá? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, aplicando o produto, nós vamos ter quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro termo? Raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo. Quem é o primeiro termo? Raiz quadrada de 2. Quem que é o segundo? Raiz quadrada de 3. Então, nós temos aqui duas vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o nosso segundo termo? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, tá? Calculando, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ao elevar uma raiz quadrada ao quadrado, elimina-se o radical. Por que vai eliminar o radical, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é como se eu elevar o radicando ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Então, está aqui. Mais duas vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, duas vezes, multiplicando a raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 3, nós vamos encontrar raiz quadrada de 6. Então, vai dar duas vezes raiz quadrada de 6. Mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o nosso segundo termo? Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Elevando a raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós vamos encontrar 3. Agora, nós estamos com essa expressão, vamos agrupar os termos semelhantes. Somando 2 com 3. Somando 2 com 3, eu vou ter 5. Então, finalizando, nós vamos ter 5 mais duas vezes raiz quadrada de 6. Ok? Vamos para um outro produto notável famoso também, que é o quadrado da diferença de dois termos, tá? O que diz esse produto notável? O quadrado da diferença de dois termos. Ele diz o seguinte, que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos, agora lá, duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, o que muda do quadrado da soma pelo quadrado da diferença é que no quadrado da soma é mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Aqui é menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vamos aplicar este produto no desenvolvimento dessa expressão. Raiz quadrada de 5 menos 2 ao quadrado. Então, o meu primeiro termo é a raiz quadrada de 5, o meu segundo termo é o 2. Então, pelo produto, diz que o quadrado do primeiro, então, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então, menos duas vezes raiz quadrada de 5 vezes 2, mais o quadrado do segundo termo. Agora, vamos para os cálculos. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado.
uma raiz quadrada elevada ao quadrado, elimina-se o radical. Por que que elimina? Raiz quadrada de 5 ao quadrado seria a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, está aqui. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2 raiz quadrada de 5 multiplicado por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, nós vamos ter menos 4 raiz quadrada de 5. Mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o nosso segundo termo? É o 2. 2 ao quadrado dá 4. Agrupando-se os termos semelhantes, nós vamos ter aqui 5 mais 4 vai dar 9. 5 mais 4 vai dar 9. Então, eu vou ter 9 menos 4 raiz quadrada de 5. Ok? Vamos para o nosso terceiro produto notável famosinho também. Produto da soma pela diferença de dois termos. O que que diz aqui? O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Tá? Então, vamos aplicá-lo neste produto aí. Efetue o produto, raiz quadrada de 3 mais 1, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1. Então, observa que, olha, o primeiro termo igual ao primeiro, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. O segundo termo igual ao segundo, aí, 1 e 1. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos, tá? Então, o que que diz este nosso produto notável? Que é o quadrado do primeiro. Então, olha, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem que é o primeiro termo? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos o quadrado do segundo. O segundo termo é 1. Tá? Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Aí. Raiz quadrada elevado ao quadrado eliminou o radical. Tá? 1 ao quadrado dá 1. 3 menos 1 dá 2. Ok? Vamos mais a um outro exemplo aí, envolvendo radicais, tá? Calcule o perímetro é a área de um retângulo cujos lados medem raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 20. Então, está aqui o nosso retângulo. Um lado mede raiz quadrada de 20 e o outro lado mede raiz quadrada de 5. Então, lembrando que o retângulo tem os lados opostos com medidas iguais. Aqui eu tenho raiz quadrada de 20, aqui também. Raiz quadrada de 5, aqui também raiz quadrada de 5. O que é um perímetro de uma figura geométrica? O perímetro é a soma dos lados. Então, observa que eu tenho dois lados medindo raiz quadrada de 5. Então, eu vou ter aqui 2 raiz quadrada de 5 e mais dois lados medindo raiz quadrada de 20. Tá? A raiz quadrada de 5 não dá para nós dar uma melhorada nela, então vamos manter. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 5. Essa raiz quadrada de 20, visto em aula anterior, dá para fazer o cálculo dela por decomposição. Então, decompondo a raiz quadrada de 20, eu vou encontrar 2 ao quadrado vezes 5. Este 2 elevado ao quadrado é 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, este 2 ao quadrado, o 2 vai sair fora do radical e multiplico o 2 que está externo aqui. Ó. Tá? Então, vai me dar 4 raiz quadrada de 5. Então, eu vou ter 2 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Usando a soma de radicais semelhantes, eu tenho aqui, olha, 2 raiz quadrada de 5 com mais 4 raízes quadradas de 5 vai me dar 6 raiz quadrada de 5. Está aqui o perímetro. Perímetro, soma dos lados. A área de um retângulo. O que é a área? A área é o produto das dimensões, ou seja, o produto do comprimento pela largura. Então, eu vou multiplicar a raiz quadrada de 20 pela raiz quadrada de 5. Produto de radicais de mesmo índices. Mantenho o radical e multiplico os radicandos. Então, eu vou manter a raiz quadrada e vou multiplicar o 20 por 5, que vai me dar quanto? Vai me dar 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a área, 10 centímetros quadrados. Ok? Então,
Aqui nós encerramos esta aula e até a próxima. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!